E aí, pessoal, beleza? Vamos fazer mais uma questão que diz o seguinte: uma torneira gotejando diariamente é responsável por grandes desperdícios de água. Observe o gráfico que indica o desperdício de uma torneira. Então, aqui está o gráfico indicando o desperdício de uma torneira, o tempo em dias e o desperdício em litros. Se Y representa o desperdício de água em litros e X representa o tempo em dias, a relação entre X e Y é... Pessoal, observe o seguinte: se a gente for observar aqui, nós temos o gráfico uma reta. Uma reta, função do primeiro grau, é dado por Y é igual a X mais B. O B é exatamente o ponto onde corta o eixo do Y. Então, o termo independente é onde corta o eixo Y. Observe que corta o eixo Y aqui na origem, tá? Então, nós já podemos concluir que o B é zero, porque corta o eixo Y em zero. Então, não pode ser a letra D e nem pode ser a letra E. Então, com essa informação, nós já eliminamos o item D e E. O coeficiente angular, o A, é dado pela variação do Y sobre a variação do X, certo? Quem seria a variação do Y? Vamos pegar um ponto aqui. Observe, pegar o ponto 5, a imagem do ponto 5 é 300. Vamos pegar outro ponto, o ponto 10, x igual a 10, a imagem dele é 600. Então, esse ponto aqui é 10 e 600, e esse ponto aqui é 5 e 300. Eu gosto de colocar esses pontos próximos quando preciso calcular o coeficiente angular, que fica fácil da gente enxergar. 10 e 600, eu coloquei 60, né? E 600. Eu gosto de colocar esses pontos próximos para eu observar direitinho. Vamos observar a variação dos Y em relação à variação do X. Observe se a gente vier aqui, a variação do Y. O Y final, 600, menos o Y inicial, 300. Variação do X, o X final, 10, menos o X inicial, que é 5. Observe que o par ordenado é X e Y. Beleza? O primeiro é a coordenada X e o segundo é a coordenada Y. Fazendo isso aqui, 600 menos 300 dá 300. 10 menos 5 dá 5. 300 dividido por 5, 30 dividido por 5 dá 6, conserva o zero. Então, 60 é o coeficiente angular. Então, vai ficar Y é igual a, que é 60, x mais B. Como B é zero, vai ficar só Y é igual a 60x. Portanto, o item correto é o item C de casa. Observe que nós poderíamos utilizar qualquer ponto aqui, que nós já conseguiríamos observar que não poderia ser a letra A nem a letra B. Porque quando x é 5, substituindo aqui, o y vai ser 2 vezes 5, o y seria 10. E no gráfico aqui está dizendo que quando x é 5, o y é 300. Tá? Na letra B é a mesma coisa. Quando x for 5, o y seria 1,2 vezes 5. Ou seja, 1 vezes 5, 5 sobre 2. Então, quando x fosse 5, o y é 5 meios. Quando, na verdade, aqui o gráfico diz que quando x é 5, o y é 300. Só daria também o item C de casa. Mas aqui eu fiz mais didático, mais voltado para a função do primeiro grau mesmo. Aqui foi substituindo os valores, que pode também fazer várias questões. Beleza? Vamos dar continuidade. Vamos fazer mais uma questão do simulado 2. Vamos nessa. Para uma feira de ciências, 2 projéteis de foguetes A e B estão sendo construídos para serem lançados. O planejamento é que eles sejam lançados juntos, com o objetivo de o projétil B interceptar o A quando esse alcançar sua altura máxima. Para que isso aconteça, um dos projéteis
descreverá uma trajetória parabólica, enquanto o outro irá descrever uma trajetória supostamente retilínea. O gráfico mostra as alturas alcançadas por esses projéteis em função do tempo nas simulações realizadas, certo? Aqui está o projétil A, a legenda aqui, o projétil A representa a parábola, a trajetória parabólica, e o projétil B representa a trajetória retilínea. Com base nessas simulações, observou-se que a trajetória do projétil B deverá ser alterada para que o objetivo fosse alcançado. Para alcançar o objetivo, o coeficiente angular da reta que representa a trajetória de B deverá diminuir em 2 unidades, diminuir em 4 unidades, aumentar em 2 unidades, aumentar em 4 unidades ou aumentar em 8 unidades. Observe que a questão me diz que a trajetória do projétil B deverá ser alterada para atingir o projétil A na altura máxima. Só observando o gráfico, nós já sabemos que tem que aumentar o coeficiente angular, ou seja, aumentar esse ângulo aqui, para que ele atinja o projétil A na altura máxima, tá? Então, onde tiver diminuir, nós podemos cancelar, não é isso? Agora vamos confirmar. O coeficiente angular de B, inicialmente, é a variação no eixo Y, nesse caso aqui a variação na altura, sobre a variação no eixo X. Então, inicialmente, o coeficiente angular de B, vou colocar MB, coeficiente angular de B, ou A variação no eixo Y, no caso aqui variou de 0 até 12. Então, 12 sobre a variação no eixo X, de 0 até 6. 12 sobre 6. Então, o coeficiente angular é 2. Observe que o coeficiente angular, nesse caso aqui, ficou bem entendido. A altura de 2 metros em cada segundo. Então, nesse caso aqui é 2 metros por segundo a variação da altura, certo? O coeficiente angular é variação no Y sobre a variação no X. Beleza? Então, inicialmente, ele tem esse coeficiente angular, 2. E depois, ele deve ter um outro coeficiente angular aqui, tá? Vamos ver aqui agora qual esse novo coeficiente angular. A variação no Y é 16. Aqui é inicial. E o final, que é quando intercepta. Coeficiente angular, ou M de B, é igual a variação no Y, que é 16, sobre a variação no X, que é 4. De 0 até 4, variou 4. Então, 16 dividido por 4 dá 4. Ok? Então, o coeficiente angular final é 4. Ou seja, variou 2 unidades. Saiu de 2 para 4. Ou seja, aumentou 2 unidades. Então, é necessário aumentar 2 unidades para atingir o objetivo, que é os gráficos se interceptar na altura máxima. Tá? Quando interceptar A, quando esse alcançar a sua altura máxima. Tá? Então, para atingir o objetivo, deve aumentar o coeficiente angular em 2 unidades. Era 2 inicialmente, tem que passar para 4. Beleza? Próxima questão diz o seguinte. A parte interior de uma taça foi gerada pela rotação de uma parábola em torno de um eixo Z, conforme mostra a figura. Tá? Nós temos um eixo Z, nós temos aqui uma parábola, ela gira, tá, em torno desse eixo e forma
uma taça, tá? É o que nós chamamos de sólido de revolução. A função real, que expressa a parábola no plano cartesiano da figura, é dada pela lei. F de x é igual a 3 meios de x ao quadrado menos 6x mais c, onde c é a medida da altura do líquido contido na taça, em centímetros. Sabe-se que o ponto V na figura representa o vértice da parábola, localizado sobre o eixo x. Nessas condições, a altura do líquido contido na taça em centímetros é, observou aqui, viu que ele só toca no eixo x em um ponto, tangencia na verdade, então nós podemos dizer que delta é igual a zero, tá? Então é só pegar aqui, nós sabemos que delta é b ao quadrado menos 4ac, ou seja, b ao quadrado menos 4ac é igual a zero. Quando a questão falar que só possui uma raiz, é quando delta for igual a zero. Agora é só substituir esses valores. Observe que nós temos o valor de A, nós temos o valor de B, basta só descobrir o valor de C. B é menos 6, o termo que está acompanhando o x, não é isso? Menos 6 ao quadrado, menos 4 vezes A. Qual o valor de A? 3 meios. Vezes C é igual a 0. Menos 6 ao quadrado é menos 6 vezes menos 6. Tá? Menos 6 vezes menos 6. Então, aqui vai dar menos por menos dá mais. 6 vezes 6, 36. Ou seja, base negativa e expoente par, resultado positivo em qualquer potência. Então, aqui fica 36 menos 4 vezes 3, 12. Vou fazer bem devagarinho. 12 sobre 2 vezes C é igual a 0. Fica 36 menos 12 sobre 2 dá 6. Conserva o C, é igual a 0. Terminar aqui em cima, fica menos 6C é igual a menos 36. O 36 estava positivo no primeiro membro, passou para o segundo membro negativo. 0 menos 36 dá menos 36. Multiplicando agora por menos 1, vai ficar 6C positivo é igual a 36 positivo. Menos por menos dá mais, menos por menos dá mais. Tá? E finalmente C é igual a 36 dividido por 6. 6 está multiplicando, passa dividindo. E finalmente C é igual a 6. Portanto, item correto é o item E de Eva. Próxima questão diz o seguinte. A temperatura T de um forno em graus centígrados é reduzida por um sistema a partir do instante de seu desligamento, ou seja, T igual a zero, e varia de acordo com a expressão T de T é igual a menos T ao quadrado sobre 4 mais 400, com T em minutos. Por motivos de segurança, a trava do forno só é liberada para abertura quando o forno atinge a temperatura de 39 graus Celsius. Qual o tempo mínimo de espera em minutos após se desligar o forno para que a porta possa ser aberta? Ok? Então a questão diz que a trava do forno só é liberada para a abertura quando o forno atinge a temperatura de 39 graus Celsius. Ou seja, no lugar aqui de T, a temperatura em função do tempo, nós devemos substituir 39. Então, T de T é quem? Essa expressão aqui. Para a gente ganhar tempo, eu vou dizer que menos T ao quadrado sobre 4 mais 400 é igual a 39. Aí eu vou descobrir o valor do tempo. Daí fica menos T ao quadrado sobre 4 é igual a 39. 400 está positivo, passa para o segundo membro negativo, menos 400. Daí fica menos T ao quadrado sobre 4 é igual a 39 menos 400. Nós podemos fazer 40 menos 400. Nós sabemos que o valor é negativo, porque o 400 é maior.
Fazendo 40 menos 400, fica 360. Porém, não é 40, é 39. Então, vai ter que colocar mais 1. Então, 360 mais 1 dá 361. Tá ok? Ou fazendo essa conta normal, 400 menos 39. Tá? 0 menos 9 não pode. Nós falamos 10 menos 9 dá 1. Veio 1 para cá. 0 não pode subtrair 4. Nós falamos 10 menos 4. 6 vem 1 para cá. 4 menos 1, 3. Realmente 361. Aqui agora fazendo a proporção, certo? Menos t ao quadrado vezes 1 dá menos t ao quadrado, é igual a 4 vezes menos 361, que dá menos 361 vezes 4. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 6, 24. Coloca o 4. Vai 2. 4 vezes 3, 12. Mais 2, 14. 361 vezes 4 dá 1444. Multiplicando por menos 1, fica t ao quadrado é igual a 1444. Então, fica t é igual a raiz quadrada de 1444. Observe que t é igual a 1444. Eu vou verificar aqui qual desses números pode ser para eu ganhar tempo. Então, eu sei que a raiz quadrada de 1444 está entre 30 e 40. Porque eu sei que 30 ao quadrado dá 900, ou seja, a raiz quadrada de 900 é 30. E 40 ao quadrado dá 1600. Daí, a raiz quadrada de 1600 é 40. Então, a raiz quadrada de 1444 está entre 30 e 40, se for exata. Está entre 30 e 40. Então, elimino a letra A letra B e a letra C. Então, ou é 38 ou é 39. Se a raiz for exata, tem que ser 38, então não pode ser 39. Tá? Vamos verificar aqui, que se for exata, tem que ser exatamente 38. 38 vezes 38. 8 vezes 8, 64. Coloca o 4, vai 6. 8 vezes 3, 24. Mais 6, 30. 3 vezes 8, 24. Coloca o 4. Vai 2. 3 vezes 3, 9. Mais 2, 11. Conserva o 4. 0 mais 4, 4. 3 mais 1, 4. Conserva o 1. Realmente 1444. Item correto é o item D de dado. Ok? Próxima questão diz o seguinte. Um senhor, pai de 2 filhos, deseja comprar 2 terrenos com áreas de mesma medida. Um para cada filho. Um dos terrenos visitados já está demarcado e, embora não tenha um formato convencional, como se observa na figura B, agradou ao filho mais velho e, por isso, foi comprado. O filho mais novo possui um projeto arquitetônico de uma casa que quer construir, mas, para isso, precisa de um terreno na forma retangular, como mostrado na figura A, cujo comprimento seja 7 metros maior do que a largura. Certo? Para satisfazer o filho mais novo, esse senhor precisa encontrar um terreno retangular cujas medidas em metro do comprimento e da largura sejam iguais, respectivamente, a. Tá? Então, vamos observar. A questão diz que o pai precisa encontrar 2 terrenos com áreas de mesma medida. Tá ok? Ele encontrou um nesse formato. Os terrenos têm que possuir a mesma área. Então, esse terreno de cá tem que ter essa mesma área. E esse terreno, além de possuir a mesma área do de cá, ele tem que possuir 7 metros a mais no comprimento do que a largura. Tá? Então, primeiro vamos calcular a área desse terreno aqui. Observe que se a gente cortar esse terreno aqui, certo? Vamos traçar aqui para a gente transformar em 2 figuras, ou seja, transformamos em 2 triângulos, tá? E vamos calcular a área desses triângulos. Observe que a área desse triângulo daqui é base vezes altura
dividido por 2. Ou seja, a área desse triângulo é base 15 vezes altura 15 dividido por 2. Ou seja, 15 vezes 15, 225 dividido por 2. E essa outra área de cá é base 21 vezes altura, que é 3. Observe que a altura é sempre perpendicular aqui. 20 vezes 3 dividido por 2. Então, 21 vezes 3 dá 63 dividido por 2. Somando esses dois caras daqui, vai ser quem? 225 dividido por 2 mais 63 dividido por 2. Soma de frações de mesmos denominadores, conserva o 2. 225 mais 63. 3 mais 5, 8. 6 mais 2, 8. Conserva o 2. Daí ficou 288 dividido por 2, que dá 144. Retângulo aqui tem que ser 144. Beleza? Observe que a letra A, 7,5 vezes 14,5, não tem como dar 144. Não sei qual o valor, mas tem um número com duas casas decimais. Então, não pode ser a letra A, que tem que dar 144 o valor. A letra C também não pode ser, tá? Então não vai dar um número inteiro, nem vai dar 144. A letra D, 10 vezes 7 dá 70. Então, não dá a letra D. Observe também que a letra E não vai poder ser, porque vai dar um número terminado em alguma coisa 25,25, tá? Porque tem duas casas decimais. Então, não vai poder ser a letra E também. Então, só pode ser a letra B. Aí basta agora verificar. 16 vezes 9. 9 vezes 6, 54. Coloca o 4, vai 5. 9 vezes 9, mais 5, 14. Ok? Então, observando que o comprimento é 16 e a largura é 9. Uma diferença de 7 unidades, de um para o outro. Então, o item correto é o item B. Vamos nessa fazer mais uma questão. 12 times se inscreveram em um torneio de futebol amador. O jogo de abertura do torneio foi escolhido da seguinte forma. Primeiro foram sorteados 4 times para compor o grupo A. Em seguida, entre os times do grupo A, foram sorteados 2 times para realizar o jogo de abertura do torneio, sendo que o primeiro deles jogaria em seu próprio campo e o segundo seria o time visitante. A quantidade total de escolhas possíveis para o grupo A e a quantidade total de escolhas dos times do jogo de abertura podem ser calculados através de. Aqui estão as alternativas. Observe, pessoal, o seguinte. Diz que, inicialmente, dos 12 times, foram escolhidos 4 para compor o grupo A. Então, vamos chamar de time A, time B, time C, time D. Nós devemos verificar se é um arranjo ou uma combinação. Observe que, para a escolha desses grupos, não importa a ordem. Então, o meu time A, o time B, o time C, o time D, se eu mudar a ordem, o time B, o time A, o time C, o time D, é o mesmo grupo, tá? A ordem não interfere. Então, se a ordem não interfere, nós chamamos de combinação, certo? Se a ordem não interfere, nós chamamos de combinação. Então, a primeira possibilidade é uma combinação de 12, 4 a 4. Tá? Nós podemos calcular da seguinte forma. 12 fatorial sobre 4 fatorial, 12 menos 4 fatorial. Então, é uma combinação, o primeiro. Tá? Então, apenas com essa informação, nós já eliminamos o item B, que diz que é um arranjo e uma combinação, respectivamente, né? Certo? O primeiro é um arranjo e o segundo é uma combinação. Então, está errado.
A letra C diz que o primeiro é um arranjo e o segundo uma permutação. Falso, porque o primeiro já é uma combinação. Duas combinações pode ser, né? Dois arranjos não é porque a primeira já é uma combinação. Então, ou é a letra A ou é a letra D. A segunda possibilidade é, depois que foi escolhido do grupo A, em seguida, entre os times do grupo A, foram sorteados 2 times para realizar o jogo de abertura do torneio. Sendo que o primeiro, observe, muito importante aqui, ó, o primeiro deles jogaria em seu próprio campo. E o segundo seria o time visitante. Então, desses 4, A, B, C e D, você vai escolher 2 para jogar no seu próprio campo ou no campo do adversário. Por exemplo, se eu escolher o primeiro A, o primeiro joga no seu campo, joga dentro de casa. E o B joga no campo vizinho. Se eu escolho primeiro o B jogar no seu campo e depois o A jogar no campo vizinho, são combinações diferentes. O primeiro vai jogar dentro de casa e o segundo vai jogar fora de casa. Então, nesse caso aqui, onde a ordem interfere, nós temos o arranjo. A galera brinca aí da seguinte forma: a ordem interfere, então é arranjo. Se a ordem não interfere, é uma combinação. Então, o item correto é o item A. Uma combinação, o primeiro, e um arranjo, o segundo. Porque no segundo, a ordem interfere. E na primeira, a ordem não interfere. Próxima questão. Sob a orientação de um mestre de obras, João e Pedro trabalharam na reforma de um edifício. João efetuou reparos na parte hidráulica dos andares 1, 3, 5, 7 e assim sucessivamente, de 2 em 2 andares. Pedro trabalhou na parte elétrica dos andares 1, 4, 7, 10 e assim sucessivamente, de 3 em 3 andares. Coincidentemente, terminaram seus trabalhos no último andar. Na conclusão da reforma, o mestre de obra informou em seu relatório o número de andares do edifício. Sabe-se que, ao longo da execução da obra, em exatamente 20 andares foram realizados reparos nas partes hidráulicas e elétrica por João e Pedro. Qual é o número de andares desse edifício? Ok? Observe. João na parte hidráulica. João em 1, 3, 5, 7 e assim por diante. Só nos andares ímpares. Que vai andar de 2 em 2, não é isso? De 2 em 2, então só andares ímpares. E Pedro, 1, 4, 7, 10 e assim sucessivamente. Observe o seguinte: João 1 e 7, Pedro 1 e 7. Vamos observar mais algumas questões, ver se a gente conclui mais alguma coisa. Tá? Qual seria o próximo andar? João de 2 em 2, 9, 11, 13, 15. Vamos ver Pedro. Pedro vai de 3 em 3, então 13, 16, 19. Aqui 15, de 2 em 2, 17, 19. Observe que aqui já dá para a gente concluir alguma coisa. 13 aqui, Pedro e João, João e Pedro. Observe que acontece o seguinte: os andares que João e Pedro vão
trabalhar junto, forma o quê? Uma PA de razão 6, não é isso? Ó. 1 mais 6, 7. 7 mais 6, 13. 13 mais 6, 19. 1 mais 6, 7. 7 mais 6, 13. 13 mais 6, 19. A questão continua dizendo ainda que eles fizeram a parte hidráulica e elétrica em exatamente 20 andares e acabou exatamente no último andar. Então, nesse caso aqui, ele quer o 20º termo da sequência da PA 1, 7, 13, 19. Ou seja, ele quer o 20º termo dessa PA de A1 igual a 1 e N igual a 20. Ok? Então, nós sabemos que A20 é igual a A1 mais 19R. Não é isso? Ou seja, A20 é igual a 1, que é 1, mais 19 vezes a razão. A razão é 6, não é isso? De 1 para 7 é 6, de 7 para 13 é 6, de 13 para 19 é 6. Então, a razão é 6, 19 vezes 6. Ou seja, A20 é igual a 1 mais 19 vezes 6. Nós podemos fazer 20 vezes 6, que dá 120, menos 6. Porque é 20 vezes 6 menos 1 vezes 6. Pensando 19 vezes 6, nós podemos pensar 19 é 20 menos 1. Não é isso? 20 menos 1 vezes 6 é 20 vezes 6, que dá 120, menos 1 vezes 6. Ou seja, 120 menos 6, que dá 114. Daí fica A20 é igual a 1 mais 114 dá 115. Portanto, o item correto é o item D de dado 115. Vamos fazer mais uma questão. Essa questão diz o seguinte: um estudante está pesquisando o desenvolvimento de certo tipo de bactéria. Para essa pesquisa, ele utiliza uma estufa para armazenar as bactérias. A temperatura no interior dessa estufa, em graus Celsius, é dada pela expressão T de H é igual a menos H ao quadrado mais 22H menos 85, em que H representa as horas do dia. Sabe-se que o número de bactérias é o máximo possível quando a estufa atinge sua temperatura máxima. E, nesse momento, ele deve retirá-las da estufa. A tabela associa intervalos de temperatura em graus Celsius com as classificações muito baixa, baixa, média, alta e muito alta. Tá? Ou seja, para uma temperatura menor que 0 é classificada como muito baixa. Para uma temperatura maior ou igual a 0 e menor ou igual a 17 é classificada como baixa. Para uma temperatura maior que 17 e menor que 30 é classificada como média. Para uma temperatura maior ou igual a 30 e menor ou igual a 43 é classificada como alta. E para uma temperatura maior que 43 é classificada como muito alta. Quando o estudante obtém o maior número possível de bactérias, a temperatura no interior da estufa está classificada como muito baixa, baixa, média, alta ou muito alta. Observe que ele pede quando o estudante obtém o maior número possível de bactérias. Vamos ver onde é que tem o maior número possível de bactérias. O que é que ele diz aqui no texto? A questão me diz aqui o seguinte: sabe-se que o número de bactérias é o maior possível quando a estufa atinge sua temperatura máxima. Então, eu tenho que observar aqui na minha função quando a estufa atinge sua temperatura máxima. Porém, eu não preciso observar o instante em que ela atinge
a temperatura máxima. Eu preciso observar o valor dessa temperatura máxima, porque o que serve para eu classificar a minha temperatura como muito baixa, baixa, média, alta ou muito alta é o valor da temperatura, tá? Então, eu preciso o que aqui? Quando nós temos uma função do segundo grau, que o A, ou seja, o termo que está acompanhando a incógnita ao quadrado, é negativa, a concavidade é voltada para baixo, não é isso? Como o termo independente aqui é menos 85, corta o eixo y em menos 85. Então, a função faz algo mais ou menos assim, ó, esboço. Então, aqui é h, que seria o x, e aqui é o t de h, que seria o y, tá? Como a função está na variável h, aqui fica h e t de h. Se fosse na variável x, seria x e y. Porém, o tratamento é o mesmo, certo? O termo que está acompanhando a incógnita ao quadrado é o valor de a. O termo que está acompanhando a incógnita sem estar ao quadrado aqui é o valor de b, tá? E o termo independente aqui é o valor de c. Então, nesse caso aqui, o a é menos 1, o b é mais 22 e o c é menos 85. Nós queremos o quê? O valor do y do vértice. O y do vértice é dado por menos delta sobre 4a. Vou desenvolver aqui logo antes de fazer o valor de delta, para ficar mais fácil, né? Menos delta, vou conservar, 4 vezes a. Qual o valor de a? É menos 1. Vou desenvolver aqui um pouquinho para ficar mais fácil. Menos delta sobre 4 vezes menos 1 dá menos 4. Mais por menos dá menos. 4 vezes 1, 4. Menos delta dividido por menos 4. Aqui faz o jogo de sinal. Fica apenas delta sobre 4. Okay? Então, a expressão menos delta sobre 4a se resumiu a delta sobre 4 para essa expressão. Então, quem é o valor de delta? Vamos descobrir qual é o valor de delta. Delta eu sei que é dado por b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Ou seja, delta é igual. B, qual é o valor de b? É mais 22. Então, delta fica 22 ao quadrado menos 4 vezes a. Qual o valor de a? O valor de a é menos 1. 4 vezes menos 1 vezes c. Qual o valor de c? Menos 85 vezes menos 85. Então, delta é igual. 22 ao quadrado é 22 vezes 22. É isso? 22 vezes 22. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 4. Somando isso aqui agora, 4. 4 mais 4, 8. Conserva o 4. Ou seja, 22 ao quadrado dá 484. Como aqui está tudo multiplicando, vamos fazer direto, não é isso? Menos por menos dá mais, mais por menos dá menos. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 85. 85 vezes 4. 4 vezes 5, 20. Coloca o zero. Vai 2. 4 vezes 8, 32. Mais 2, 34. Então, 4 vezes 85 dá 340. E, finalmente, delta é igual. 484 menos 340. 484 menos 340. 4 menos 0 dá 4, 8 menos 4 dá 4, 4 menos 3 dá 1. Finalmente, delta é igual a 144. Substituindo agora aqui na fórmula, ficou delta sobre 4, não é isso? Ou seja, 144 sobre 4. 144 dividido por 4 dá quanto? Vou fazer aqui nesse cantinho. 14 dividido por 4 dá 3. 3 vezes 4, 12. Para 14, 2. Conserva o 4. 24 dividido por 4 dá 6. 6 vezes 4, 24. Para 24, 0. Daí, y do vértice é igual a 36. Ou seja, para uma temperatura de 36 graus Celsius, é classificado como, 36 está nesse intervalo aqui, maior ou igual a 30,
e menor ou igual a 43. Maior ou igual a 30 e menor ou igual a 43. Ou seja, nesse intervalo todo aqui, a temperatura é classificada como alta. Então, 36 graus está mais ou menos aqui, não é isso? Então, 36 graus é classificada como alta. Portanto, item correto é o item D de dado. Beleza? Então, pessoal, essas questões de x do vértice e y do vértice cai bastante nas provas do Enem, tá? Nos vestibulares aí costuma cair bastante também. Então, faça questões que envolvem x do vértice e y do vértice. O x do vértice é um instante, se for em função de horas, e o valor máximo é o y do vértice. O x do vértice é o instante, que atinge a altura máxima, e o y do vértice é o valor desta altura máxima, ou nesse caso aqui, o valor da temperatura máxima, que foi a função associa à temperatura, tá? Mas geralmente vem associando à altura máxima, quando é um salto, alguma coisa assim mais voltado para o esporte. Alto, lançamento de algum objeto, tá ok? Nesse caso aqui foi a temperatura. Então, o valor da temperatura máxima é o y do vértice, beleza? E aí, galera, beleza? Vamos fazer mais uma questão. A questão diz o seguinte: a siderúrgica metal nobre produz diversos objetos maciços utilizando o ferro. Um tipo especial de peça feita nessa companhia tem o formato de um paralelepípedo retangular, de acordo com as dimensões indicadas na figura que segue. Aqui está as dimensões: comprimento, largura e altura. O produto das três dimensões indicadas na peça resultaria na medida da grandeza. O produto das três dimensões. Pessoal, quando nós temos um paralelepípedo qualquer, o produto das três dimensões é o volume. É isso? O volume é A vezes B vezes C. Comprimento vezes largura vezes altura. Tá? Se a gente quiser pensar assim, comprimento vezes largura vezes altura é o volume. Então, item correto é o item B de bola.